Bom, pessoal do sétimo ano, vamos começar a nossa aula, continuar a nossa aula. Na verdade, nós acabamos de fazer a correção, não é isso? E agora nós vamos continuar a nossa aula de geometria, tá certo? Nós agora vamos ver a parte final desse capítulo de proporção, não é isso? Capítulo 9. E nós vamos falar da divisão em partes inversamente proporcionais. Na outra aula, a gente estudou a divisão diretamente em partes diretamente proporcional. Então, entendam a diferença. Inversamente proporcional é quando uma coisa é contrária à outra. Por exemplo, você ganha R$2, mas gasta 4. Então, o que você ganha não está proporcional ao que você gasta, tá certo? Então, por exemplo, uma pessoa vai em uma viagem e ela gasta mais tempo do que o que ela percorre. Então, são valores inversos. A palavra inverso, vocês já sabem que significa uma coisa inversa, uma coisa contrária, tá certo? Então, prestem atenção. Enquanto na divisão diretamente proporcional, o maior número equivale à maior parcela, ou seja, na divisão, a maior parcela refere-se ao maior número. Na divisão inversamente proporcional, é o contrário. A maior parcela, ela vai estar referente ao menor número, certo? Então, é uma coisa contrária da outra. Por exemplo, então, se você for dividir uma quantia, seja lá qual for, em partes inversamente proporcionais a 3 e 5, o valor total dessa divisão vai ser 8. Por quê? Porque você vai atribuir 5 ao primeiro número, que é 3, e vai atribuir 3 ao segundo número, que é 5. Então, quando eu fizer 5 mais 3 daqui, aqui é 3, aqui seria 5 e aqui seria 3, tá bom? Então, quando eu fizer 5 daqui mais 3 daqui, eu vou ter exatamente 8. Então, quando eu divido inversamente, significa isso, que a maior parcela da minha divisão vai ser referida ao menor número, tá certo? E aí nós vamos ver um exemplo que tem no livro de vocês, que já vem resolvido, certo? Eu vou fazer esse exemplo com bastante paciência, calma. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção para que vocês possam compreender para fazer a atividade, tá bom? As questões da atividade são parecidíssimas com o que eu tô fazendo aqui. Prestem atenção. Divida R$135 entre 3 pessoas em partes inversamente proporcionais a 6, 8 e 12. Então, ó, como eu não sei quem são essas 3 pessoas, eu vou chamar essas 3 pessoas de X, Y e Z, porque eu não sei quem são. Aí eu sei que eu vou dividir quanto? Que eu vou dividir R$135. E também ele diz que é em partes inversamente proporcionais a 6, 8 e 12. Então, como a gente vai fazer uma divisão inversamente proporcional, eu preciso encontrar o inverso desses números. Pessoal, o inverso de 6 é 1 sobre 6. O inverso de 8 é 1 sobre 8. E o inverso de 12 é 1 sobre 12, tá certo? Porque subtende-se que aqui embaixo tem 1. Então, se aqui é 6 sobre 1, quando eu inverter, fica 1 sobre 6. Aqui, 8 sobre 1, quando eu inverter, 1 sobre 8. Aqui, subentendendo que tem 1, quando eu inverter, é 12 sobre 1, quando eu inverter, 1 sobre 12. Tá certo? Então, vai ficar assim. Peraí, eu vou colocar aqui. Nós vamos ter x vai estar para o inverso de 6, que é 1/6. Assim como y, x está aqui para 6, para o inverso, então 1/6. Y vai estar para 8, então o inverso 1/8. Assim como z vai estar para o inverso de 12, e o inverso de 12 é 1 sobre 12, tá certo? E aí a gente vai lembrar vamos lembrar desse detalhe, que x mais y mais z é igual a quanto? R$135, que é o valor que ele diz no início, que é o que eu vou dividir por inversamente proporcional para essas 3 pessoas. Então, nós vamos calcular a constante K, igual a gente fazia na diretamente proporcional. Então, para calcular a constante K, nós vamos fazer o seguinte, vou apagar isso aqui porque o espaço é pouco, certo? Então, feito isso, aí nós vamos calcular a constante K. Todo esse cálculo que eu tô fazendo aqui, pessoal, tem no livro de vocês, na página 180 e 181, tá bom? Então, ó, K vai ser igual a x mais y mais z dividido pelo inverso de 6, que é 1/6, mais o inverso de 8, que é 1/8, e o inverso de 12, que é 1 sobre 12. Aí nós vamos fazer assim, ó.
Presta atenção. X mais Y mais Z, eu disse a vocês que é igual a quanto? 135, porque é o valor total. Dividido, esse aqui de baixo, nós vamos calcular o MMC de 6, 8, 12. Aqui do lado, ó, 6, 8, 12. Dá por 2? Dá 3, 4 e 6. Dá por 2 de novo. 2 e 3. Dá por 3. 1. Aqui dá por 2 ainda. Então, 1. Aí aqui dá por 3. 1, 1 e 1. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o MMC vai ser 24. Aí, nós vamos vir aqui, ó. Vamos calcular. Calculamos o MMC, que é 24. Essa parte de MMC, eu creio que vocês já sabem, porque já viram em matemática, não é isso? Em álgebra. Então, nós vamos pegar 24 dividido para 6, dá 4. 4 vezes 1, 4. Isso aqui é a soma de frações, vocês já viram com certeza. Aí, 24 dividido para 8 dá 3. 3 vezes 1, 3. Mais 24 dividido para 12 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, nós vamos ter 135, que vai estar para, somando aqui, 7, 2, 9, para 24. Então, 135 está para 9, que está para, assim como 9 está para 24. Então, para resolver isso aqui, nós vamos fazer um cálculo que equivale a divisão de frações. Como é que eu faço? Ó, vou continuar aqui. Repete a primeira fração, que no caso é 135, e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é essa. Se ela é 9 sobre 24, o inverso é 24 sobre 9. Então, 24 sobre 9. Então, eu vou ter 135 vezes 24, vai dar 3.240, que eu vou dividir para 9 e vai ter uma constante K, que vai ser 3.240 dividido para 9, dá 360. Então, nós encontramos a constante K. Terminamos? Não, porque você apenas até aqui nós apenas encontramos a constante K. Agora, nós vamos concluir fazendo o cálculo para saber quanto equivale a X, quanto equivale para Y e quanto equivale para Z, ou seja, quanto cada pessoa vai receber nessa divisão, que nós chamamos essas pessoas de X, Y e Z. Então, vamos lá. Lembra que no início eu coloquei para vocês assim, ó. X está para o inverso de 6, que é 1 sobre 6. Isso aqui vai ser igual a constante K, que a constante K nós sabemos que é 360. Então, fica assim, ó. X está para 1/6, que é igual a 360, que é quem? A constante K. Aí eu faço assim, ó, multiplicação meios pelos extremos. X vezes 1 é igual a X. 360 vezes 1 é igual a 360 sobre 6. Então, X vai ser igual a 360 dividido para 6, que vai dar 60. Então, X é igual a 60. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com Y. Y está para o inverso de 8, que é 1/8, que é igual a constante K. Aí eu venho e coloco Y está para 1 sobre 8 e a constante K, que é 360. Multiplico em X, aí vai ficar Y vezes 1 é igual a Y, 360 vezes 1 é igual a 360, dividido para 8. Então, Y vai ser igual a 360 dividido para 8, que vai dar 45. Então, Y é igual a 45. Para a gente concluir, só falta encontrar Z. Eu vou apagar aqui para fazer Z. Lembrando, vamos anotar aqui no cantinho que X é igual a 60, que a gente já encontrou. Então, ó, Z vai estar para o inverso de 12, que é 1 sobre 12, que é igual a constante K. Então, Z está para 1 sobre 12, que é igual a constante K, que é 360. Multiplico aqui, ó, Z vezes 1 é igual a Z, 360 vezes 1 é igual a 360, dividido para 12. Então, Z vai ser igual a 360 dividido para 12, que vai dar 30. Então, ó, X, ou seja, a pessoa que é referente a X vai receber R$60,
A pessoa que é Y, R$ 45 e a pessoa que é Z, R$ 30. Para você ver que tá correto, é só você fazer 60 mais 45, 105 mais 30, R$ 135. Então, você dividiu inversamente proporcional. Tá certo? Então, o procedimento é quase que o mesmo, você tem que encontrar a constante K, lembrando que você vai usar os inversos dos números. Então, 6, o inverso é 1/6, no caso aqui 8, o inverso é 1/8, e no caso de 12, o inverso é 1/12. Tá certo, pessoal? Assistam o vídeo uma, duas, quantas vezes forem necessário para vocês compreenderem. E para olhar, esse exemplo, como eu disse, ele tá lá feito também, bem detalhadinho, passo a passo, nas páginas 180 e 181. Vou colocar agora as páginas do conteúdo e da atividade, tá bom, pessoal? Bem rapidinho aqui para vocês. Então, ó, o conteúdo, ele vai estar aqui nas páginas 180 e 181. E a atividade vai estar nas páginas 182 e 183. As questões que eu quero que vocês façam são pouquinhas, tá bom? É apenas as questões 27, 29 e 31. Então, 27, 29 e 31. Façam, mandem para mim no aplicativo ou no meu WhatsApp, certo? E qualquer dúvida é só chamar, estou disponível de 1 às 5 para qualquer dúvida. Tchau e um abraço.